Esse menino não sabia, mas tinha um dos cérebros mais geniais que uma geração já viu. Aos 24 anos, Ozil já tinha dado mais de 150 assistências em menos de 300 partidas. Iniesta precisou de quase 1000 jogos para empatar com ele. Isso porque nos últimos 5 anos de carreira ele sofreu constantemente com lesões. Se não fosse isso, ele terminaria com mais de 400 assistências, um número que só Messi atingiria. Ele sempre estava um raciocínio à frente, e mesmo tendo sofrido preconceito a vida toda, parece que toda sua raiva foi catalisada em inteligência. Passes geniais, trivelas, gols antológicos, do Schalke ao Werder Bremen, do Real Madrid ao Arsenal. Mais de 250 assistências oficiais na carreira, mais de 150 assistências antes dos 25 anos, maior assistente da história da seleção alemã, recordista de assistências em uma temporada da La Liga, 17 assistências ajudando o Real Madrid a bater o recorde de 100 pontos, maior criador de chances da história da Premier League. Em 2015/16 foram 146 chances criadas. Eu poderia ficar vários e vários minutos falando sobre recordes de assistências quebrados por Mesut Ozil, mas a sua vida nem sempre foi só de genialidade. Sofreu muito preconceito na infância, principalmente no seu país. A sua vida foi extremamente conturbada e difícil, mas hoje nós vamos ver a absurda história de Mesut Ozil, como um dos jogadores mais geniais dessa geração, marcaram história no futebol e não tem a mídia, talvez podemos dizer, que merecia. É um cara que sofreu bastante com lesões e, sem dúvidas, se não fosse isso, estaria numa prateleira gigantesca do futebol mundial. Já vai chegando deixando o like nesse vídeo, certo? Se você gosta do canal Vitorando aqui, pô, se inscreve aqui no canal se é a primeira vez que você tá me vendo, que no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender e vamos pro vídeo. Ozil era descendente de família turca, e por mais que a Alemanha pregava ali e tal, de que era um país que não havia esse tipo de preconceito e tal, com imigrantes, esse tipo de coisa, quando você vê o próprio Ozil falar sobre a história de vida dele, você vê que na prática não era bem assim. Na escola ele se sentia tão excluído, mas tão excluído, que acabou se isolando o tempo todo. Dizem que ele era tão tímido que alguns professores chegaram a cogitar o fato dele ser autista, porque ele não falava com ninguém, não conversava, se isolava mesmo. O único lugar onde ele realmente se soltava e demonstrava todo o seu talento era no campo de futebol. Na escola do Ozil não surgiu só ele, cara. Surgiram vários jogadores que jogaram na mesma escola. Por exemplo, o Matip, o Neuer, o Draxler estudaram na mesma escola ali que o Ozil, mas claramente o Ozil era o mais habilidoso e o mais absurdo, que mais se destacava ainda na escola. O técnico da escola chegou a contar a história que uma vez eles venceram um jogo por 12-0 e o Ozil marcou 10 desses gols. Depois o próprio treinador da autoescola falou: pô, irmão, no próximo jogo aí, vê se tu não traz o turco lá, não traz o menino, tá? Porque não tá tendo graça aqui com a gente, mano. Isso não fica muito claro, mas demorou quase 16 anos aí pro Ozil receber a cidadania alemã, mesmo ele tendo nascido na Alemanha, cara. E reza a lenda que o preconceito com ele era tão grande que ele só recebeu essa cidadania, só conseguiu por causa do prestígio dele, por causa do futebol, né? Então ele começou a se destacar, com 16 anos já era bastante conhecido, e aí falaram: ah, não, então naturaliza aí o menino, meio que como um interesse comercial, sabe? Não porque o cara realmente nasceu na Alemanha. Esse tipo de coisa, aos poucos, fez Ozil perder quase toda a sua vontade de jogar futebol. Mas conforme o tempo foi passando, Ozil foi se destacando e chegou às divisões de base do Schalke 04. E ele era tão diferenciado dos outros jogadores que logo no primeiro contato, no primeiro treino, o técnico começou a mapear tudo que o Ozil fazia de perto para dar uma atenção maior para ele, para fazer o time rodar em torno dele. Ozil começou a se destacar ali naquele elenco, mas apenas 1 ano e meio depois de estar no Schalke, teve um desentendimento com a diretoria, com algumas promessas feitas que não foram cumpridas, e obviamente ele resolveu sair do Schalke e se transferiu para o Werder Bremen, onde mais uma vez mostrou que não era um jogador comum. Ele simplesmente, na sua primeira temporada, levou o Werder Bremen ao vice-campeonato da Bundesliga, o que já é praticamente ser campeão, né? Porque você ser vice na Bundesliga é tipo o primeiro lugar, porque a tabela lá não é de 20 times, é de 19, porque o primeiro lugar já é do Bayern, né? Então se tu ficou em segundo, mano, praticamente tu é o campeão dos normais, tá ligado? E depois, na segunda temporada, ele foi extremamente decisivo na fase de grupos da Champions League. Mesmo que o Werder Bremen tenha caído na fase de grupo e tenha ido pra UEFA Europa League, né? O Werder Bremen perdeu pro Shakhtar na prorrogação aí. Mas apenas uma semana depois, Mesut Ozil marcou o gol do título da Copa da Alemanha, trazendo pro Werder Bremen o único troféu do time em 17
17 anos, mano. Um pouco tempo depois, ele foi o grande destaque na Eurocopa Sub-21, marcando um gol e dando 2 assistências na final, sendo eleito o melhor jogador em campo. E obviamente, por jogar com a perna esquerda ali e tal, compararam ele com o Lionel Messi, né? Hoje a gente sabe que é loucura. Surge um cara esquerdo, é o novo Messi. Surge o habilidoso de direita, é o novo Neymar. Mas o Ozil era muito bom, né? Pelo menos isso. E apenas 3 meses depois, contra o Freiburg, deu 4 assistências em um único jogo. E ainda terminou como o maior assistente da Europa League, com 7 assistências, mesmo o time tendo sido eliminado nas oitavas de final. Ao fim da temporada, ele já tinha 28 assistências e 10 gols. Nesse momento, cara, o Ozil, sem dúvida, era um dos maiores assistentes do planeta Terra, cara. Então, assim, o cara é muito diferenciado, rapaziada. O pessoal fala, ah, meu Deus, não fazia gol, não sei o que. Mano, o cara era muito diferenciado na função dele. Ele era o clássico camisa 10. E dar assistência pra esse maluco era a coisa mais fácil do mundo, irmão. O cara com 24 anos tá com 150 assistências. Vocês não tem noção do quanto que isso é bizarro, mano. Tem gente que, jogador genial aí, por exemplo, que aposenta com 100 assistências, tá ligado? Pra você ter uma ideia, o Zidane aposentou com 160 assistências. O Ozil já tinha 150 antes dos 24 anos, mano. Obviamente, a ascensão de Ozil no Schalke 04 chamou a atenção do mundo. Então, Juventus, Arsenal e muitos outros clubes já estavam disputando a sua contratação. Mas antes, Ozil tinha que jogar a Copa do Mundo de 2010. E, obviamente, chegando como grande titular do time, mano. Ele já chegou roubando a vaga ali mesmo, tá? Você é o 10. O Bala que tava machucado, mas ele já chegou e falou, irmão, é você, irmão. É você que a gente entende melhor. E Ozil já chegou destruindo na Copa do Mundo. Foi eleito o melhor jogador da partida logo na estreia. Participou de 3 dos 4 gols da Alemanha e marcou o gol da vitória contra a Gana, garantindo a classificação pro mata-mata, e ainda deu assistências contra a Inglaterra e a Argentina, antes da eliminação pra Espanha, que seria campeã naquele ano. Ozil terminou a Copa como líder em assistências, foi indicado como um dos melhores jogadores da competição e recebeu simplesmente aplausos e elogios de toda a mídia mundial. Ao final do campeonato, deu a seguinte entrevista, abre aspas, as pessoas falam de Messi, Ronaldo e Kaká, mas Ozil é tão bom quanto qualquer um deles. Ele certamente será o melhor do mundo um dia. Hoje a gente vendo, meio que envelheceu mal, né, rapaziada? Mas quando esse cara surgiu, mano, realmente era um cara bem diferenciado, né? E ele também foi um dos caras que viveu na era de CR7 e Messi ali. Então, muito provavelmente, a gente poderia ter visto o Ozil se ele tivesse mais sequência, né? Aí entra naquele cara hipotético, né, rapaziada? É um cara que jogou muita bola diferenciada, sofreu muito com as lesões, mas assim, em termos de talento, ele teria potencial sim pra brigar por pódio, né? Tanto é que no Real Madrid, a gente vai chegar lá, o cara comeu a bola, mano. Naquele momento, o mundo todo já estava apaixonado por Ozil. Wayne Rooney ficou tão fascinado por ele que praticamente implorou pro Sir Alex Ferguson contratá-lo. Também dizem que o Barcelona era o grande favorito pra contratar ele durante boa parte da janela, antes de chegar com uma grande oferta pro cara. Mas no fim, todo mundo sabe, né? Real Madrid chegou e levou, né, irmão? O próprio Ozil disse o seguinte aos 21 anos, abre aspas, quando surge a chance de ir pro Real Madrid, não há decisão a ser tomada, fecha aspas. Barcelona sempre sofreu, né, mano, com a prioridade dos jogadores de reforçar o Real, né? Acho que isso agora pode ser que mude um pouco, ou não, mas sempre um jogador vai preferir ir pro Real Madrid, né, pela mídia e tal, esse tipo de coisa. Ozil chega ao Real Madrid usando a camisa 23 e chegava apenas para ser um grande reserva do Kaká, mas com a grave lesão do nosso querido Kakázinho, Ozil foi lançado rapidamente ao time titular e obviamente ganhou a vaga de uma maneira excepcional. Foram 29 assistências na temporada, o maior número entre todos os jogadores da Europa, incluindo 7 na Champions League. Também era o maior número da competição naquele momento. Então, irmão, o cara era bizarro, irmão. O cara era muito inteligente pra dar assistência, moleque. No fim da temporada, Ozil foi indicado a bola de ouro. E na temporada seguinte, obviamente, ele já não era mais a camisa 23, e sim a camisa 10. O próprio técnico José Mourinho deu uma entrevista coletiva dizendo o seguinte, abre aspas, Ozil é único, não existe ninguém como ele, nem sequer uma cópia mal feita, fecha aspas. E ele provou que o Mourinho estava certo pouco tempo depois na Eurocopa. Mesmo sem a Alemanha ir muito longe na competição, Ozil liderou novamente as assistências e entrou pra seleção do torneio. Mano, o cara só precisa, tipo assim, quantas assistências vai dar hoje, Ozil? 3, tá ligado? Tipo, o cara mesmo sem ir longe na competição, ele era o líder de assistência sempre, mano. É esquisito, cara, mano. Pela terceira temporada seguida, Ozil foi o líder de assistências da La Liga, o que na época era o recorde. Mas o desempenho do Ozil já começou a cair
ali, perto dessa época, meio que ele já demonstrava que o futebol pra ele era um pouco cansativo, toda a rotina. Então, todo final de semana, o Ozil meio que pegava um jatinho e ia visitar uma modelo italiana. E aí surgiu aquela entrevista do Mourinho bem cruel, né, mano? Que é o seguinte, o Mourinho chegou no Ozil e falou uma coisa, abre aspas, Ozil, vou te falar uma coisa como se eu fosse seu pai. Essa garota já ficou com todos os jogadores da Inter e do Milan e até com alguns treinadores. Se eu fosse você, focaria no seu futebol. Caraca, moleque, Mourinho acabou com o cara aí, mano. Ih, tá com essa daí. Na temporada 13 e 14, o Real Madrid foi campeão da Champions League. Mas no meio de toda essa polêmica do Ozil aí, que já começava a aparecer, Ancelotti chega no Real Madrid trazendo Gareth Bale de 100 milhões de euros. E isso significava que Di Maria ou o Ozil precisariam sair. O Ozil mesmo chegou e falou, eu saio, eu quero sair. Ele já não tava mais tanto feliz ali jogando no Real Madrid. Há boatos de que o próprio Ozil já tava arrumando confusão ali nos bastidores do Real, porque ele tava querendo ganhar o mesmo tanto que o CR7, mano. A diretoria falou, pô, tá maluco, cara? Mesmo que CR7 não dá, te dá um salário bom aí. Você vai ver como é que o Ozil é com salário também. Ele não é só um menininho bonzinho, não. O Ozil também tem um olho grande, né, mano? Literalmente. Naquela janela de transferências, Ozil foi vendido ao Arsenal por 50 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro já vendido pelo Real Madrid e o alemão mais caro da história. Uma transferência bizarra. Pouca gente sabe disso ou lembra disso, mas o Ozil saiu antes do Real Madrid ganhar o tri da Champions e ganhar aquela Champions, né? Então o Real Madrid ganhou 4 Champions em 5 anos. E o Ozil não participou disso, cara. Ele saiu antes. A saída do Ozil doeu nos bastidores e até entre os próprios jogadores, que todo mundo reconhecia que o cara era muito absurdo. O próprio Cristiano Ronaldo disse o seguinte, abre aspas, a saída de Ozil é péssima notícia pra mim. Ninguém entendia meus movimentos como ele. Tô muito bravo por ele ter saído. Sérgio Ramos também disse, abre aspas, se dependesse de mim, ele seria um dos últimos a sair. Estão falando futebolisticamente, né, rapaziada? O cara era muito absurdo, mano. Já no Arsenal, Ozil chegava com um patamar de craque, mas já começa a sofrer com as lesões. Já na primeira temporada ele teve 3 lesões, que deixou fora por 3 meses, e uma grande lesão na segunda temporada. Foram 24 jogos perdidos em 2 anos. Mas mesmo assim, o Arsenal conquistou 2 FA Cups nas 2 temporadas em que o Ozil chegou. E mesmo com esse histórico de lesões, perdendo 24 jogos, Mesut Ozil conseguiu se tornar o jogador mais rápido a alcançar 50 assistências na história da Premier League. Mano, o cara era um gênio, irmão. Não tem o que falar, irmão. Dando passe, esse cara era bizarro, moleque. Mesmo assim, Ozil foi pra Copa do Mundo de 2014 e, obviamente, se destacou. Aquela alemã foi campeã. E mesmo Ozil jogando na posição de Marco Reus, não estando na sua posição de origem, ele liderou as estatísticas criativas do torneio. Na temporada 15 e 16, Ozil não sofreu tanto com lesões e terminou aquela temporada com absurdas 19 assistências na Premier League, ficando a apenas uma assistência só de igualar ao recorde de Thierry Henry. Naquela temporada, o Arsenal terminou em 2º colocado na Premier League. Foi a sua melhor campanha em 17 anos. Mas ninguém imaginava que os tempos de ouro aí de Mesut Ozil chegavam ao fim naqueles momentos, mano. Após vencer a FA Cup mais uma vez na temporada seguinte, foi naquela temporada que o Ozil meteu um dos gols mais lendários da história da Champions aí, né, mano? Em cima do Ludogorets, onde ele deu 2 assistências e marcou 4 gols, incluindo aquele Puskás absurdo lá, né, mano? Que ele dá chapéu no goleiro, humilha o zagueiro e faz o gol. Em 2018, o Arsenal renovou com Mesut Ozil como o jogador mais bem pago do elenco, se tornando o jogador mais bem pago da história do clube, ganhando mais que o dobro do salário anterior. E isso hoje a gente vê que foi uma das piores negociações da história do futebol aí, cara. O Ozil já vinha sofrendo com lesões e na temporada seguinte vocês vão ver o que acontece. Ozil começou a se afundar em polêmicas, pressão política envolvendo o presidente da Turquia e sendo cancelado na Alemanha por questões políticas. E conforme o tempo passava, o Ozil começou a sofrer mais com lesões e o próprio Unai Emery começou a deixar o Ozil totalmente no banco em muitos jogos. E aí as polêmicas começaram a rolar aí, o treinador não curtia muito ele e, dito isso, um sofrimento de muitas lesões. Teve também a polêmica de que ele não gostava mais de jogar bola, que passava mais tempo no Fortnite do que jogando bola, que às vezes faltava treino pra jogar Fortnite. O Arsenal começou a se envolver em dívidas cada vez maiores, tendo que cortar gastos, né? Teve até que demitir um mascote aí pra poder cortar gastos do Arsenal. E o
o Ozil não aceitou uma redução salarial, cara. O que todos os jogadores aceitaram, ele não aceitou. Depois o próprio Arsenal veio a público dizendo que se precisasse, ele pagava o salário do mascote do próprio bolso. Então em 2021, já com o Arteta no comando, o Arsenal decidiu que não ia mais contar com Mesut Ozil e o jogador mais bem pago da história do clube não foi nem registrado para alguma competição. Depois disso, Mesut Ozil foi contratado pelo Fenerbahçe, mais 11 lesões em 2 temporadas somadas a problemas com o treinador levaram a sua saída. Depois ele foi para um clube turco, mas apenas 7 partidas depois anunciou a sua aposentadoria do futebol. Essa foi a história aí de Mesut Ozil, né, rapaziada? Um cara com talento gigantesco, mas que sofreu muito por sua personalidade. Sua carreira não foi tão longe também pelas suas lesões. Depois ele deu uma murchada também, o cara enjoou de futebol, acho que de tanto apanhar, de política, e envolveu um monte de coisa, cara, na carreira dele. Meio que Mesut Ozil foi um gênio do futebol aí, que facilmente, se ele tivesse mantido a média dos primeiros anos de carreira, terminaria com mais de 400 assistências, cara. Mas ele ficou nessa média aí de 150 a 200 assistências. Nos últimos 5 anos da carreira dele, o cara não chegou a fazer nem 30 jogos, 35 jogos, mano. Então, essa foi a história de Mesut Ozil. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por assistir o Victorando. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!